Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa jornada Aprendendo a Perdoar. Eu sou o pastor Marcelo Carnaval e essa é a nossa aula número 2. Na aula passada, nós falamos a respeito da importância do perdão. Aprender a perdoar é, de fato, uma virtude que nos traz muitos benefícios. Então, a pergunta é: quem deve aprender a perdoar? Ou quando nós precisamos aprender a perdoar? E a resposta é: quem precisa perdoar? A resposta é: aqueles que estão magoados, aqueles que foram magoados. Então, a nossa aula de hoje, a aula número 2, eu quero falar um pouco sobre a mágoa. O que é a mágoa? Eu quero colocar 3 definições aqui para mágoa. Em primeiro lugar, a mágoa é um mecanismo de defesa natural. Quando a gente fala mecanismo de defesa, o que eu estou querendo dizer é que Deus nos criou assim. Nós somos assim porque Deus nos fez. É claro que nós tivemos a nossa imagem maculada, a nossa estrutura, o nosso ser foi manchado pelo pecado, mas Deus que nos fez assim, e então nós funcionamos desse jeito. Então, em primeiro lugar, a mágoa é um mecanismo de defesa. O que é um mecanismo de defesa? É algo que Deus nos fez na nossa estrutura psíquica para nos proteger. Então, por exemplo, imagina que você pegue um ônibus todo dia, né? De segunda a sexta. Quando você entra no ônibus, senta lá, quando chega mais ou menos ali, 10 minutos depois, o ônibus para num ponto e entra uma turma, o ônibus começa a encher e pisam no seu pé. E dói, né? Uma pisada no pé dói. Ok. Na terça-feira, a mesma coisa. O ônibus, você entra no ônibus, senta ali no corredor, 10 minutos depois, quando o ônibus para naquele ponto, já que ele para toda vez mesmo, começa a encher, vem alguém e pisa no seu pé. Ora, você vai ficar magoado, porque o pisão do pé dói. Então, como você fica magoado, você pensa, isso não está bom não, eu não estou gostando disso. E muda de lugar. Isso é muito natural. Por que você mudou de lugar? Você saiu do corredor, foi sentado do lado da janela, onde ninguém pisa no seu pé. Porque você está magoado. A mágoa nos induz a essas atitudes para nos proteger. Quando nós percebemos que nós somos feridos ou que alguma situação nos colocou em risco, nos causou dor, nós então tomamos uma atitude baseada na mágoa para nos proteger, para que a gente não fique exposto àquilo. É um mecanismo de defesa muito, muito natural. Qual é o problema com esse mecanismo? É que a mágoa, como mecanismo de defesa, é um mecanismo muito rudimentar. Ela nos protege, mas ela também nos priva de muita coisa. Por exemplo, que você tem pânico, você tem medo de ser vítima de uma bala perdida, então você bota, para se proteger, você bota uma armadura. Pensa numa armadura, né? Aquela armadura de aço, né? Assim, com aquele capacete, aquele elmo, né? De aço. A pergunta: você está protegido da bala perdida? Sim, está protegido. Qual é o problema? O problema é que uma armadura é muito pesada, é muito rígida. Ela vai te proteger de uma bala perdida, mas ela vai te privar de um monte de coisa. Você não consegue se movimentar, você não consegue... você perde velocidade, você fica muito lento, você perde a sua flexibilidade, você deixa de perceber o mundo exterior, porque as pessoas não conseguem mais te abraçar, você não pode mais receber carinho, você não consegue beijar ninguém, abraçar ninguém com aquela armadura. Nem o Homem de Ferro lá no cinema não consegue ficar dentro daquela armadura o tempo todo. Ele só entra na armadura quando ele está em perigo, né? Quando ele vai resolver alguma coisa. Então, em primeiro lugar, a mágoa é um mecanismo, mas é um mecanismo rudimentar que não nos serve mais. A mágoa é uma coisa ruim. Segundo ponto muito importante que eu quero deixar aqui, todo mundo sabe disso, é que a mágoa é uma ferida. O que significa a palavra mágoa? Procure aí no dicionário. Mágoa significa ferida, significa mácula. A mágoa é alguma coisa que dói, que sangra, que drena as nossas energias. A mágoa é uma ferida.
Por isso que não é bom andar magoado, né? Ficar magoado, acumular a mágoa. A mágoa é uma ferida. A mágoa é uma ferida que precisa ser tratada. Imagina que você eu sou ciclista, né? Já levei alguns tombos de bicicleta. Quando a gente se machuca, a primeira providência que a gente precisa tomar é limpar o local e depois proteger, cobrir para que aquela ferida não fique exposta a germes, a contaminação, não é verdade? Assim acontece na nossa vida emocional. A mágoa é uma ferida. Quando a gente está magoado e mantém aquela ferida exposta, nós estamos expondo a nossa vida emocional a uma série de contaminações, uma série de problemas que vão prejudicar e muito a nossa saúde emocional. A mágoa é um mecanismo rudimentar de defesa que acaba por ser prejudicial. A mágoa é uma ferida que não deve ser mantida aberta, sangrando, expondo o interior da nossa vida emocional a todo tipo de contaminação. Quem está magoado está andando por aí com a sua ferida exposta, né? Tá se colocando em risco de ser contaminado e ter a sua vida prejudicada, a sua saúde emocional e psíquica muito prejudicada pela mágoa. Terceiro lugar, que a gente não pode estender muito para o nosso vídeo não ficar muito grande, a mágoa, além de ser um mecanismo, ser uma ferida, eu gosto sempre de lembrar que a mágoa é uma dívida. A mágoa é uma dívida. Ou a gente pode colocar de outra forma. Bom, primeiro vamos falar da dívida, né? A mágoa é uma dívida. É uma dívida que você acha que alguém tem com você. É uma dívida que você está cobrando de alguém. Não é? Você sabe que sempre que nós nos relacionamos, tem diversos livros sobre isso, não vou citá-los aqui que não dá tempo. Quando nós nos relacionamos com alguém, nós, dependendo do tipo de relacionamento, da nossa experiência, emocionalmente, internamente, nós carimbamos para aquela pessoa ou créditos ou débitos. Então, se eu chego no lugar, conheço alguém, sou bem tratado, a pessoa é simpática, agradável, me elogia, conversa comigo, me dá atenção, quando eu saio dali, assim, didaticamente, né, gente? Quando eu saio dali, eu falo, pô, esse cara é legal. E eu carimbo no meu interior, aqui na minha cabeça, na conta, como se fosse uma conta bancária, né? Na conta daquele cara que me tratou bem, eu deposito créditos. Eu carimbo créditos. Então, porque a minha interação foi muito boa com ele. Agora, se eu chego no lugar, não é? Sou maltratado. A pessoa não usa de empatia para comigo, é antipática, não me valoriza, não me dá atenção, não me reconhece, não me honra, não me elogia. Quando eu saio dali, eu tenho uma sensação ruim. E aí, aqui na minha cabeça, é como se eu carimbasse na conta dele um débito. Aquela pessoa me deve, não é? Então, a mágoa é assim, existe uma contabilidade emocional. Quando nós ficamos magoados, nós estamos cobrando uma dívida de alguém. O problema é o seguinte, essa dívida é furada. Essa dívida é uma dívida, como se diz aí no jargão econômico, é uma dívida podre. Ninguém vai nos pagar. Aquela pessoa que você está esperando, que te deve, não vai te pagar. Não, ela não vai te pagar. Então, essa dívida é furada, essa dívida não tem... É como se fosse um cheque que não tem fundo. Ele está na sua carteira, você tem esse cheque na mão, mas não adianta você tentar descontar, porque ele não tem valor algum e isso te traz muito sofrimento. A dívida é um mecanismo de defesa rudimentar que nos atrapalha, nos engessa, nos enrijece. A mágoa é uma ferida
que sangra, que drena as nossas energias, que nos expõe. E a mágoa também é uma dívida ruim, é uma dívida podre, é um crédito que não vale nada para a gente e que a gente tenta ficar cobrando das pessoas, tentando receber aquilo para nos trazer algum tipo de vantagem, não é? Por isso, nós precisamos aprender a lidar com a mágoa, precisamos aprender a identificá-la e lidar com ela. E lidar com a mágoa é justamente ministrar sobre ela o perdão. O único remédio para a mágoa é o perdão. Antes de terminar a nossa aula, como nós falamos, eu gosto sempre de trazer um versículo bíblico. O problema da mágoa é que ela nos enrijece, ela nos contamina e ela nos deixa frustrados, porque nós temos um cheque sem fundo que não vale nada, não é? Veja o que diz a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 18, verso 29. Aqui diz assim: o irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Suas contendas são ferrolhos de um castelo. Você pode muito bem substituir essa palavra aqui no texto bíblico, ofendido, por magoado. O irmão magoado resiste mais que uma fortaleza. E as suas contendas são como que ferrolhos de um castelo. Quem está magoado está encastelado, está preso num castelo com portões de ferro e cadeias de aço. Está com a sua vida espiritual, emocional, trancafiada. Nós precisamos aprender a lidar com a mágoa, ministrando perdão. Essa é a nossa oração. Eu desejo que você seja abençoado. Até a próxima aula. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Até a próxima aula.